Amigos das redes sociais, um fortíssimo abraço. É com alegria que volto a interagir com vocês. Desta feita para anunciar que a representação diplomática deste governo cleptocrata, no dia 2 de maio de 2017 em Paris, pediu a intervenção divina sobre o Brasil. Sim, a partir do momento que essa representação diplomática pediu que o Brasil fosse contra Israel, contra a veracidade histórica e bíblica de que Jerusalém pertence a Israel e de que o relato bíblico consolida essa verdade. O processo histórico consolida essa verdade. Então quero repetir enfaticamente isto. No dia 2 de maio, recém-passado agora de 2017, a representação diplomática deste governo brasileiro pediu, exigiu a intervenção divina sobre o Brasil, se colocando contra verdades históricas, verdades bíblicas que são fundamentais. E por isso é que eles nos chamam de fundamentalistas, porque nós temos fundamentos históricos e fundamentos bíblicos. Por isso, os desfundamentados, os relativistas, os subjetivistas nos chamam de fundamentalistas, porque eles próprios são desfundamentados. Deixa eu resgatar um pouco essa visão para que você entenda que o Brasil, por sua representação diplomática, não pelo seu povo, pediu a intervenção divina sobre o Brasil. Preste bem atenção. Israel, ao longo da história, ele foi realmente desprezado por Deus no momento em que ele rejeitou o Messias, o ungido de Deus, que viria através de profecias e que veio cumprindo-se essas profecias. Em primeiro lugar, por rejeitar o Messias, o ungido de Deus, pelo seu forte sentimento de libertação do jugo do Império Romano, os judeus não aceitaram o Messias libertador da alma, libertador da nação, espiritualmente falando. Até 1948, data em que se tornou patente a restauração do Estado de Israel. Porém, até lá, veja bem, a palavra de Deus foi enfática, foi contundente contra os judeus, quando diz assim: espalhei-os por entre as nações, e foram derramados pelas terras. Os seus caminhos, e pelos seus caminhos e feitos, foram julgados por mim, diz o Senhor. Então ele diz: em chegando as nações para onde foram dispersos, profanaram o meu nome. Profanaram o meu nome. Ezequiel 36, 19 a 20, parte A. Então, 600 anos depois dessa profecia, Jesus Cristo também disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta, e não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Por isso que Jesus falou que essa casa deserta seria a diáspora, que aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando o general Tito, contra as ordens do imperador romano e a favor de uma dissensão dos seus guerreiros, destruiu o templo e levou os judeus à dispersão entre os países do mundo. Então preste bem atenção, esse mesmo Jesus disse: não choreis por mim, mas por vós e por vossos filhos. As mulheres judias chorando, lamentando a morte, havia cruzes de Cristo, lamentavam, choravam. Então Jesus as interpelou e disse: não choreis por mim, mas por vós e por vossos filhos, referindo-se à diáspora, à dispersão, ao futuro holocausto que os judeus sofreriam, à perseguição pelo mundo, tal qual foram perseguidos. Muito bem. Amados, referindo-se as perseguições todas que foram impetradas contra Israel,
Saiu realmente essa visão de que Deus estava absolutamente contrário a Israel, e estava mesmo, até 1948. E eu quero pegar com você para que você entenda que temos fundamento, para que você entenda que a representação diplomática brasileira acaba de pedir a intervenção divina sobre esse país e essa palhaçada vai acabar. Podem ter certeza disso. Eu quero ler com vocês Isaías 66, verso 8. Essa profecia foi escrita, atente bem, isso é histórico, 756 anos antes de Cristo humanizar-se. Antes do Deus conosco, Emanuel, vir à terra. Ela foi escrita pelo profeta Isaías, 668. Preste bem atenção. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, Jerusalém, antes que lhe viesse as dores, deu luz a seus filhos. Olha lá, quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu tal coisa? Uma terra, uma nação, nascer num só dia. Queridos, jamais isso aconteceu na história do mundo. Jamais isso aconteceu na história universal. Uma terra, uma nação, uma pátria nascer num dia. Isso aconteceu no dia 15 de maio de 1948, a única visibilidade, o único acontecimento histórico que se coaduna com esse texto profético de Isaías 66:8. Atenção, escrito em 756 anos antes de Cristo. Quem jamais viu tal coisa? Quem jamais viu uma terra, uma nação nascer num só dia? Essa profecia se cumpriu, queridos, em 1948 e foi um ciclo dos dias 13 a 15 de maio. O sionismo, a volta dos judeus a Sião, a Jerusalém, ocorreu. E eles foram conduzidos em 1948, preste bem atenção, pelas tropas inimigas da Guerra Fria. A OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, os exércitos que defendiam a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os inimigos se uniram para conduzir os judeus, o sionismo, a Jerusalém, e o Estado de Israel foi restaurado oficialmente, historicamente, em 15 de maio de 1948. E repare a contradição. Naquela época, o nosso representante diplomático, Graça Aranha, um homem cheio do temor, da reverência, do respeito a Deus, Graça Aranha, diplomata, poliglota, reconheceu a restauração do Estado de Israel. E o Brasil foi visitado por uma onda de bênçãos, por uma onda de prosperidade, porque o nosso representante diplomático, Graça Aranha, ele reconheceu, ele evitou sobre o Brasil a maldição de Deus. Ele reconheceu a restauração do Estado de Israel, que se tornou uma nação, que se tornou um Estado jurídico de direito. A palavra de Deus também diz: bendito são os que oram pela paz de Israel. Benditos são eles e prósperos serão aqueles que clamam pela paz e oram por Jerusalém. Salmos 122:6. Por isso o Brasil caminhou, por isso veio o regime militar em 1964, evitando a derrocada comunista que ia tomar conta do país, e nos deu uma transitoriedade de um país que era a 49ª economia do mundo e orbitou para a 8ª economia do mundo, graças a uma representatividade de um diplomata sério, de um corpo diplomático seríssimo, que reconheceu o Estado de Israel, que reconheceu Jerusalém como parte integrante desse território, e como essa postura foi tremenda, porque o Brasil posicionou-se ao lado da cultura judaico-cristã, ao lado dos cristãos, ao lado da Bíblia e ao lado de Israel. Queridos, nesse momento eu quero colocar para você assim, em Zacarias, e eu faço questão de ler, em Zacarias 12, de 2 a 3, e agora o Senhor está falando nessa profecia de 580 anos antes de Cristo,
para aqueles que se voltassem contra Jerusalém, nessa época em que ela restaurou, em que Israel restaurou o seu estado. Olha o que diz a palavra de Deus em Zacarias capítulo 12, de 2 a 3. Quero ser bem fundamentalista, quero ser bem verdadeiro, bem enfático. Nós não somos desfundamentados, nós somos fundamentalistas e verdadeiros. Zacarias 12, de 2 a 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada. Para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. De fato, as nações da terra se levantarão contra Israel. Não todos os exércitos dessas nações, porque não caberia em Armagedon, ao norte de Israel, no vale de Josafá, que tem o nome de Armagedon. Ali foram vencidas as grandes batalhas por Israel. Queridos, nesse momento, seja dia, seja noite, eu quero te advertir para o seguinte, pode anotar essa palavra profética. O Brasil acaba de invocar sobre ele a intervenção divina. Mas Deus é tremendo. Há um povo sofrido, asfixiado, há um povo assaltado dentro desse país, gritando por justiça, e principalmente o povo que teme a Deus, o povo que respeita a Deus, o povo que é reverente a Deus está clamando. Haverá uma intervenção divina com certeza absoluta. Não nos iludamos, haverá. Deus é fantástico. Deus é glorioso. Ele pode usar as Forças Armadas brasileiras, ele pode usar as Forças Armadas norte-americanas, ele pode usar a sobrenaturalidade com efeitos devastadores, físicos, geográficos. Deus é poderoso. Mas eu quero, neste momento, dizer a você assim, continue firme desses movimentos todos que pedem, que invocam, que interpelam. Não creia, não acredite em nenhum movimento político. O próprio Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva diz num vídeo que todos nós conhecemos nas redes, pelo Fórum de São Paulo, essa cosita, o Brasil se tornou um país de esquerda e todos os partidos são de esquerda. Ele mesmo falou isso. Pelo Fórum de São Paulo, há uma manipulação para se consolidar a grande pátria, a URSA, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E entendamos, nenhum desses movimentos políticos, queridos, levam a nada. Eles estão às pressas, com sofreguidão, aprovando PECs, aprovando leis, decretos, medidas provisórias para comunizar, para arrasar o Brasil de vez. Mas eu quero te dizer, neste momento, que o Senhor dos Exércitos, Deus vivo a quem servimos, ele sabe que os mais sinceros desses manifestantes são os intervencionistas, que pedem a força armada brasileira que, por concessão, deu à democracia, entre aspas, o direito de eles, como militares, se ausentarem da direção do país. E estamos nessa bancarrota. O termo cleptocracia, igreja, e ouvintes, tornou-se público, tornou-se de utilidade pública, não é uma ofensa, é o que está acontecendo. Então, nesse momento eu quero te dizer, fica firme, haverá uma intervenção no Brasil, uma intervenção divina. Não sei qual é a forma que Deus vai fazer, não sei se é antes ou depois do arrebatamento, porque durante a grande tribulação, tudo isso que você está vendo, a islamização, a decapitação, vai acontecer. Porém, eu quero te dizer, haverá sim uma intervenção no Brasil. Quero me despedir de você dizendo assim, continue firme, acredite, porque o Senhor dos Exércitos, ele odeia a injustiça e ele ama a justiça. Senhor Deus, oro ao Senhor e aos que nos ouvem, para que o Senhor derrame sobre a pátria uma intervenção. A tua própria palavra nos Salmos 119, 126 diz assim, Senhor, já é hora, Senhor, de intervires, porque a tua lei está sendo violada. Sim, Senhor, neste momento em que abençoamos o Brasil e profeticamente falamos, haverá uma intervenção divina nesse país e esse governo cleptocrata não mais prosperará. Em nome de Jesus eu quero te dizer isso. Um fortíssimo abraço e tenha confiança, tenha fé em Deus,
porque o Rei Jesus é Senhor, é o Senhor dos exércitos, é o grande Deus. Ele, como um anjo do Senhor, A maiúsculo, destruiu um exército assírio. Ele, como anjo do Senhor, entrou na fornalha. Ele, como anjo do Senhor, confrontou de forma tremenda Josué. E Josué o adorou por ser ele o Senhor. Te abraço, me despeço, dizendo: a representação diplomática brasileira, infelizmente dirigida por esse governo cleptocrata, acaba agora em Paris, dia 2 de maio deste ano de 2017, assinando a intervenção divina sobre o país, se posicionando e colocando o Brasil contra Israel, contra a Bíblia e contra a cultura judaico-cristã. A Bíblia é sagrada, queridos, é sagrada, sempre foi sagrada e irrefutável. E a partir de 1945 também, pela Suprema Corte de Haia, na Holanda, existem teses contrárias à sagracidade. Até hoje nenhuma pôde vencer a palavra de Deus. A arqueologia, a escatologia, a sociologia, as ciências humanas e até exatas, biológicas, quando não a nível de teoria, mas quando a nível de verdade, asseveram, apontam para a veracidade da Bíblia Sagrada. É isso que esses comunistas odeiam, a palavra de Deus. Tenha uma boa noite, um bom dia, um forte abraço e até o próximo vídeo.